Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio. Hoje vou responder mais uma pergunta que enviaram aqui no vídeo do YouTube. A pergunta foi a seguinte: Dr. Paulo, eu vou conseguir ejacular normalmente depois do implante da prótese peniana? Caso queira ver sua pergunta respondida aqui no quadro Dr. Paulo Responde, basta enviá-la aqui nos comentários. As mais recorrentes estarei respondendo aqui no YouTube. Não deixe de se inscrever no canal e ative o sino, assim não perderá os próximos vídeos. Primeiro ponto fundamental: diferenciar o que é ejaculação e o que é orgasmo. Ejaculação é o que sai pela ponta do pênis, pela uretra. E orgasmo é a sensação entre as orelhas, é a sensação cerebral do prazer. Essa diferenciação é fundamental, que a minha resposta atinja o seu objetivo. Neste vídeo, vou falar sobre interferência com a ejaculação, ou seja, o que sai na ponta do pênis e o que sai entre as pernas, pela ponta do pênis. Não vou falar de orgasmo, vou falar da ejaculação. O volume ejaculado, ele depende da união das secreções do que vem do testículo, do que vem da próstata e das vesículas seminais. Essa união, e no momento do orgasmo, que vai sair a ejaculação pela ponta do pênis, esse volume ejaculado vem desses três órgãos. Vou dar um exemplo. Se você fez uma prostatectomia radical, operou a próstata, e antes do implante, você já experimenta um orgasmo, que é a sensação entre as orelhas, um orgasmo, com orgasmo seco, ou seja, tem o prazer, mas não sai nada na ponta da uretra. Chamam de orgasmo seco. É porque você removeu a próstata ou você fez uma raspagem da próstata, então você não está tendo ejaculação pela ponta do pênis. Mas isto previamente, você já tem esse histórico. Não é uma consequência do implante da prótese peniana. O implante da prótese peniana, a fundamentação do implante é oferecer firmeza vertical para ter resistência penetrativa e não ficar dobrando e escapando. Esta é a função da prótese, mas ela não interfere com a ejaculação. Portanto, se você não tem ejaculação, já tem orgasmo seco, fazendo o implante, você vai continuar a ter orgasmo seco. Se você tem ejaculação, dependendo do volume, às vezes ejacula meio ml, 1 ml, 3 ml, tudo isso varia, inclusive com a periodicidade da sua ejaculação. Para que você ejacule em maior volume, o ideal é que você esteja sem ejacular pelo menos 2 a 3 dias. Assim terá maior volume. Mas a ejaculação com o implante da prótese peniana vai continuar desde que você tenha previamente a ejaculação. Experimenta ejaculação mesmo antes do implante. Isso vai continuar. Um ponto de diferenciação. Mas, doutor, o senhor falou de ejaculação, eu já entendi. E o orgasmo? Orgasmo, como eu te falei, é a sensação de prazer no cérebro, ou seja, entre as orelhas. Tendo o implante, se você tem orgasmo antes da colocação do implante, o implante não vai tirar a sensação de orgasmo. Você pode continuar a ter orgasmo. O que ocorre às vezes? O paciente tendo o implante, às vezes ele não se concentra muito na relação e na erotização. E isso pode atrasar o orgasmo. Para os pacientes que têm ejaculação precoce, isso vai ser fundamental. E para aqueles que têm um orgasmo já demorado, já retardado, antes do implante da prótese peniana, poderá retardar ainda mais, desde que ele não foque na erotização. Agora, o que é fundamental e você ter em mente? Se você toma alguns medicamentos para dormir, ou para diminuir a ansiedade, ou para tratar depressão, isto pode interferir com o seu cérebro e atrapalhar o orgasmo, atrasar demais o orgasmo. Então, esses ajustes ao fazer o implante da prótese, se houver atraso no orgasmo, não é pela prótese, e sim falta orientações da erotização e, eventualmente, falta ajuste de dose desses remédios que agem no sistema nervoso central para que libere o orgasmo mesmo tendo a prótese. Uma outra diferenciação em relação à ejaculação, ou seja, o que sai, o jato que sai da secreção na hora que você tem orgasmo, a ejaculação ela é dividida em duas terminologias. A ejaculação que sai pela ponta do pênis, ou seja, percorre todo o canal e sai pela ponta do pênis, essa é chamada ejaculação anterógrada. Um termo difícil, mas não precisa guardar esse termo. Guarda o que habitualmente você está acostumado. A ejaculação que sai pela ponta do pênis. Essa é a mais comum, ejaculação anterógrada. Por que eu estou falando da anterógrada? Porque existe a ejaculação retrógrada, para trás.
Ou seja, o volume que é emitido aqui na loja da próstata, ao invés de ele vir para frente, é mais fácil ele subir para a bexiga. Isso acontece no diabético, muito tempo de diabetes. Para quem operou e fez a raspagem da próstata e facilita subir ao invés de sair pela frente. Isso também acontece em algumas medicações que relaxam o colo da bexiga. O colo da bexiga fica relaxado e é mais fácil o jato ir para a bexiga ao invés de sair pela ponta do pênis. Então isso se chama ejaculação retrógrada, para trás. Qual o problema dessa ejaculação retrógrada? Não tem um problema propriamente dito. Vai misturar com a urina e o paciente depois urina o sêmen, o esperma junto com a urina. A única consideração é, doutor, eu estou tendo uma ejaculação retrógrada para trás, já que não está saindo nada pela frente. Se você tem a próstata, provavelmente está sendo retrógrada. Se você fez uma prostatectomia radical, removeu toda a próstata, aí não está ocorrendo ejaculação nem para frente, que é anterógrada, e nem para trás, que é retrógrada. Por isso que chama orgasmo seco. Não sai em nenhum dos lados, porque não produz, porque está obstruído, foi removida a próstata toda, não tem volume ejaculado. Se você ainda tem dúvida sobre a ejaculação após o implante da prótese peniana, me envie uma mensagem pelo WhatsApp ou responda o formulário do site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.